Olá, meninos, tudo bem com vocês? Boa tarde. Então, nessa sequência de vídeos que vamos começar na aula de hoje, eu tenho como objetivo fazer a correção de alguns exercícios que eu havia passado para vocês nas aulas anteriores. Então, a gente vai basicamente começar aqui com o módulo 8, né? Michel Foucault e a crítica ao panoptismo, que os exercícios de fixação vocês já fizeram, né? Eu vou corrigi-los, vou comentá-los e a gente vai fazer dos últimos três módulos, né? Módulo 8, 9 e do 10, para a gente poder, então, fechar, né, essa correção desses exercícios, para a gente poder avançar com o nosso conteúdo, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês, pudessem, então, acompanhar, por gentileza, para a gente poder, então, descrever aqui de uma forma bastante objetiva e direta esses exercícios aqui, tá bom? Tudo bem? Então aí pega página 71, número 1. Vamos lá. O que seria o princípio jurídico da retribuição da pena? A resposta para essa questão está justamente aqui, ó, no segundo parágrafo da primeira página aí do módulo A8. Se você abrir o seu livro aí na página. Cadê o nome da página, Jesus amado? Aqui não está aparecendo o nome da página, mas é essa primeira página aqui do módulo A8. Está justamente aqui, ó. Durante o século XIX, o direito moderno partiu do princípio do caráter retributivo da pena. Em outras palavras, a sanção jurídica se esgota na ideia de pura retribuição ao agente delituoso. A reação punitiva obedece o grau de ação do sujeito culpado e somente para ele. Trata-se de uma resposta ao mal constitutivo do delito com outro mal que se impõe ao autor do delito. Ou seja, a ideia da punição, da pena para aquele que comete o delito, ela tem que ser proporcional, perdoe-me, desculpe, ela tem que ser proporcional, né, à gravidade do delito que o sujeito provoca, né, o estrago que ele vai fazer. Exemplo, não dá para você aplicar a pena, por exemplo, o cara que rouba uma galinha, a mesma pena que você aplica para o cara que rouba um banco armado, dando tiro para todo lado. Entenderam? Apesar de que no Brasil, né, isso é meio complicado, essa questão da utilização, né, dessa questão do caráter distributivo da pena. Mas, enfim, é justamente esse aspecto que se refere à questão especificamente. Então, se você colocou algo nesse sentido aqui, está correto, tá certo? A segunda questão, né? O que foi o panóptico? O panóptico foi um modelo, né, de prisão, um modelo de penitenciária criado proposto, na verdade, pelos utilitaristas, né, pelos teóricos utilitaristas, como Stuart Mill e o Bentham, né, com o objetivo de criar a prisão perfeita, aonde o prisioneiro seria todo o tempo vigiado, né? Seria todo o tempo monitorado. Inclusive, ele teria aquele formato de uma circular, você teria uma torre no meio, e ali o detento ele não saberia qual o guarda, qual o horário, aonde o guarda está visualizando, né, e vigiando. Ele só saberia que estaria todo o tempo sendo monitorado. Essa é uma ideia que foi levada e aplicada, né, inclusive em instituições penais modernas, né, em cadeias, né, modernas. Mas, obviamente, hoje nós temos outros recursos, né, que não precisa você ter essa estrutura circular com a torre no meio e tal, para poder ter o mesmo efeito. Hoje, um detento, um presidiário, pode ser monitorado 24 horas por dia via câmera, né? Então, o recurso tecnológico faz com que isso seja possível. Inclusive, até a nossa vida hoje, né? E não precisa estar preso numa cadeia, numa prisão, para ser monitorado 24 horas por dia. Todas as ruas das principais cidades brasileiras, a maior parte delas, né, nas suas grandes avenidas e ruas de grande circulação, você tem grandes sistemas de monitoramento que estão ali, né? Você age como se eles não existissem, mas eles existem, não se esqueça disso. Número 3. Do que se trata a obra Vigiar e Punir, O Nascimento das Prisões, de Michel Foucault?
Essa obra ela faz uma crítica, né, à visão utilitarista do panótipo lá criado pelos utilitaristas, né? E o Foucault fala que não há necessidade da criação de uma estrutura física para que essa vigilância ela aconteça, né? Que o Estado ele tem outros recursos, outros mecanismos, outras ferramentas para que essa vigilância ocorra. Ou seja, o Estado não precisa te vigiar para você ter a sensação que ele está te vigiando. Nesse momento, o Estado está presente? Não, ele não está presente. Mas ele me controla, ele me vigia? Sim. Né? Porque todos nós tememos, de certa forma, a ação do Estado. Porque nós sabemos que essa ação ela é desproporcional, ela é uma ação de controle. Né? Então, exemplo, você não infringe, o que o Michel Foucault está querendo dizer é o seguinte, você não infringe a lei porque você vai ser punido pela lei. Você não infringe a lei porque você está sendo vigiado. Você se sente vigiado pelo Estado. Aquele que é vigiado, ele não age de forma espontânea. Há um condicionamento. É aquilo que ele chama de governamentalidade. Né? O Estado ele governa a mente da pessoa. O controle mental. Né? As estruturas de dominação do Estado elas vão além de uma dominação física, de uma vigilância física. Domina as mentes, o comportamento, a ação, enfim, uma série de aspectos que estão assim, bem acima da curva, né? Dessa realidade própria de vigilância, vamos dizer assim. Questão 4. O que é poder para o Foucault? Tá? A gente, inclusive, podemos usar um trecho do próprio material de vocês para responder essa pergunta. Vamos lá? Aqui, ó, a questão anterior, eu estava aqui selecionando o trecho para colocar a resposta da 4, né? Mas aqui você vê um comentário bacana do próprio Foucault, né? Sobre a questão do cerne da obra Vigiar e Punir, aquela questão do como você condiciona, né? A mente do sujeito para que ele concorde com essa vigilância. Olha aqui nessa parte, onde você tem o segundo parágrafo, né, da página, se eu não me engano, aqui é a página 70, né, onde ele fala assim, ó, para Foucault, o cerne da sua obra Vigiar e Punir está na tentativa de se compreender a existência dos métodos punitivos e dos mecanismos pelas quais sua ação se racionalizou. Não se trata de um mero exame das instituições sociais em si, mas antes da compreensão das práticas, com o objetivo de aprender as condições que tornaram essas aceitáveis em um dado momento. De acordo com Fernando Dorner, né, enfim, aí ele vai citar o Foucault aqui, né, continua falando, tá, dessa questão do vigiar e punir aqui, tá? Só para a gente poder complementar aquilo que foi dito na questão anterior. A resposta da 4, como eu disse, né, antes de fazer o comentário anterior, vai até a página 69, quarto parágrafo, né? Nessa primeira coluna aqui, a coluna na minha esquerda, né? Da sua direita, sei lá como é que é. Eu confundo esse negócio de esquerda e direita mais que tudo. Mas enfim, vamos lá. Onde ele está falando aqui, ó. No entanto, o que Michel Foucault entende por poder? Na mesma medida, o que representa e se conceitua a noção de punir. Na perspectiva de Frank Everett, o poder deve ser entendido como uma estratégia complexa em uma determinada sociedade com suas disposições, suas manobras, suas técnicas, seus funcionamentos. Dessa forma, ele transcende uma mera manifestação enquanto instituição, embora o Estado expressa um dos seus principais veículos de ação. Em síntese, o poder é uma prática social constituída historicamente. São formas díspares, heterogêneas, em constante transformação. Ele, o poder, está por toda parte, provoca ações em uma reação flutuante, não estando em uma instituição nem em ninguém. Daí sua capilaridade. Ele encontra-se não exatamente na mão de um soberano, mas nas relações sociais existentes, sendo em ações sobre ações. O que isso quer dizer? Para o Foucault, o poder não é só o poder do Estado, o poder da autoridade, o poder das forças do Estado. As relações de poder elas são muito mais amplas e complexas do que isso. Elas formam uma rede de capilares. Existem microfísicas do poder. Inclusive, eles têm esse conceito, né, que ele estuda em outra obra,
que é importante também a gente observar. Então, existe uma microfísica do poder entre professor e aluno? Sim, tem uma relação de poder, de dominação, né? Entre pai e filho, né? Entre amigos, enfim. Então, eu acho que você entendeu que o poder não necessariamente, na visão do Foucault, ele é algo que está ligado meramente ao Estado, né? Está nas relações, no dia a dia, na convivência entre as pessoas. Tudo bem? Beleza? E aí ele finaliza, né? O que significa, número 5, na página 71, o que significa o conceito de governamentalidade em Foucault? A governamentalidade é justamente isso. É como essas estruturas de poder, essas capilaridades, né, todas essas ramificações, elas agem para obter o controle daquele indivíduo dentro de uma determinada sociedade. Vou até pegar um trecho aqui do livro, do material de vocês, para exemplificar isso que eu estou falando. Página 70. Dá uma olhada aqui, ó. Em outras palavras, é relevante compreender a forma como o Estado interfere sobre os modos de existência e subjetivação da sociedade. Nos termos de Foucault, sua governamentabilidade. Esse termo é um neologismo cunhado pelo filósofo francês em meados de 78. Seu propósito era de conceituar a forma que os governos ao longo da história organizaram o comportamento e condutas humanas a partir de diversos mecanismos engendrados no âmbito das relações de poder. A governamentalidade é a maneira de pensar, calcular e operar a política. O Estado é a ideia reguladora dessa forma de pensamento, dessa intervenção do processo estatístico. Ele comanda a razão governamental. Em suma, o Estado não é o poder, mas um meio eficiente pela qual se manifesta em suas dimensões de gestão dos comportamentos humanos, uma atualização conceitual e operacional de certame. Jeremy Bentham não foi capaz de teorizar sobre seu panóptico, concebido por Foucault como uma das melhores metáforas para o exercício do poder na modernidade. Beleza? Então é justamente isso. A governamentalidade são as formas criadas pelos estados, pelos governantes ao longo das épocas da história humana que condicionam o comportamento. Porque se você vigia um sujeito 24 horas por dia de uma forma repressiva e opressora, isso gera revolta. A partir do momento que você manipula o seu comportamento, ele não nem vai perceber que você está vigiando ele. Então a ideia é mais ou menos essa. Beleza? Falou?